é Débora, professora de Geografia do Colégio Razão, e hoje nós vamos dar continuação aí sobre o nosso conteúdo de industrialização nos Estados Unidos e no Canadá. Hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre os tipos de indústrias que nós temos aí nos Estados Unidos e no Canadá. O que acontece, pessoal? Nas aulas anteriores, nós estudamos um pouquinho sobre agricultura e pecuária nos Estados Unidos e no Canadá. E vimos que nos Estados Unidos ele é dividido em diversos cinturões, certo? E cada cinturão vai ter sua característica devido à sua produção e à sua localização. E isso vai ocorrer também o quê? Na parte industrial, onde eu vou ter dois grandes cinturões aí, divididos aí na sua produção. Mas principalmente, meninos, não só nessa parte aí. O que acontece? Eu vou ter um cinturão que vai ter um outro tipo de cinturão dentro dele. E eu vou explicar para vocês isso agora, tá bom, meninos? Então vamos lá. Os Estados Unidos ele é dividido em dois tipos de cinturões. O primeiro que eu vou falar para vocês é o cinturão voltado para o quê? Para a produção automobilística, ferroviária, também têxtil, tá bom? Aquela realmente industrialização fábrica aí. Mas o que acontece, pessoal? Esse tipo de cinturão, ele é próximo do quê? Das grandes cidades aí, como Nova York, Boston, Chicago, Detroit, Washington. Então, tipo assim, ele vai estar localizado nessas grandes cidades aí. Só que as grandes cidades aí também são realmente destacadas devido ao quê? Devido à sua temperatura. Lembra quando nós estávamos estudando sobre o tipo de agricultura e pecuária nos Estados Unidos? E eu falei que a parte mais ao norte aí do país, ele sempre vai ser o quê? Na parte mais fria, onde eu tenho uma temperatura um pouco mais elevada aí nos períodos de inverno, eu vou ter mais o quê? Um processo aí de industrialização nas cidades. E realmente essas cidades são caracterizadas devido ao seu comércio e devido à sua industrialização, essa grande industrialização aí presente nelas. Mas o que ocorre, pessoal? Com isso, o que acontece? Essas indústrias foram se instalando nessas cidades aí e essas cidades foram crescendo em grandes tipos de infraestruturas. Mas o que ocorre? Surgiu grandes cidades aí, como Boston, Chicago, Pittsburgh. Mas aí, meninos, o que ocorre? Uma dessas cidades aí, essas cidades aí, com o tempo, elas foram o quê? Elas foram ficando muito caras para que houvesse o quê? Realmente o processo de implantação de novas indústrias. E aí, com isso, começou a gerar grandes problemas, onde essas grandes cidades começou, da noite para o dia, surgiu o quê? Surgir simplesmente grandes vazios nessas cidades. As indústrias, no decorrer de uma noite, de uma semana ao menos, essas indústrias, elas eram o quê? Simplesmente desinstaladas, tudo bem? E aí começou a gerar grandes problemas aí, porque essas grandes cidades começaram o quê? Começaram a se tornar vazias. Elas deixaram de ser polos industriais, geradoras de comércio. E aí essas cidades começaram meio que declarar falência, porque não tinha como que sua população sobrevivia do quê? De trabalhar nessas indústrias. E aí essas indústrias começaram a se desinstalar à procura de áreas o quê? De áreas mais baratas, com infraestruturas melhores e de mão de obra barata. E aí começou a gerar grandes problemas aí. E muitas dessas cidades aí, como por exemplo Detroit, por exemplo, em Chicago, começou a ser considerado um novo tipo de cinturão, cinturão de ferrugem, ou seja, cinturões onde eu tinha grandes espaços aí abandonados com coisas velhas, certo? E começaram a se tornar cidades abandonadas. Tem até um documentário que eu vou passar para vocês em sala de aula, na nossa live, para que vocês possam assistir e realmente ver como que se tornou, o que foi o caos que foi causado aí nesse período aí dessas desinstalações dessas indústrias. Tudo bem, meninos? E aí essas indústrias se desinstalaram, certo? Saíram desses locais aí, foram atrás de locais melhores. E aí o que acontece? Que essas cidades tinham que gerar um tipo de economia, elas tinham que fazer que ocorresse alguma geração aí de capital. E aí foi o momento em que esses grandes galpões aí, locais abandonados industriais, começaram a se formar o quê? Formar aí comércios. Mas não só comércios, também se transformaram em museus e aí diversos tipos de loja aí. E essas cidades começaram a ser voltadas para o turismo. E foi uma forma delas se manterem aí. E aí começa o processo também de terceirização aí nos Estados Unidos, aonde eu começo um novo serviço aí, o serviço de terceirização. Tudo bem, meninos? Esse é um tipo de cinturão aí que contém dois tipos de cinturão. Um cinturão onde era formado pelas indústrias automobilísticas,
ferroviárias, indústrias têxteis, e aí acabou também se tornando que um cinturão de ferrugem, aonde tinha cidades aí que foram abandonadas devido ao que? Devido realmente ao momento que essas indústrias deixaram de ser localizadas aí, ser instaladas aí, começaram a instalar em outros locais, começaram a abandonar essas cidades. E aí, meninos, eu vou ter também os cinturões aí, um cinturão chamado Cinturão do Sol. Por que Cinturão do Sol? Porque está mais localizado aonde? Em locais aí realmente mais ao sul do país, em locais o que? Um pouco mais quente, com temperaturas mais elevadas aí. Devido a essas temperaturas mais elevadas, eu vou ter um clima melhor, eu vou ter realmente um espaço um pouco mais agradável aí para a implantação dessas indústrias. Até porque nesse período também os Estados Unidos estavam fazendo o quê? Estava fazendo um certo tipo de remanejamento aí, de atração da sua população para outras áreas aí do seu território. E aí com isso acabou o quê? Ocasionando aí que muitas indústrias que estavam aí na parte da costa leste e um pouco mais para a costa oeste aí, para a parte ao sul do país, em busca de locais melhores, com melhor infraestrutura, com mão de obra barata para se instalar, tudo bem? E aí nesse processo aí eu vou ter o quê? Eu vou ter realmente indústrias mais voltadas ao quê? Para a tecnologia, voltada para a robótica, ou seja, a implantação de novas tecnologias de ponta mesmo, a área da informática bastante desenvolvida. Então eu tô falando o quê? Tô falando aí mais do período aí realmente da Califórnia aí, sabe? Nesses estados aí, nessas cidades aí mais ao norte, estou falando do Texas, ou seja, pessoal, estou falando de uma área aí mais ao sul realmente dos Estados Unidos e um pouco mais à costa oeste aí dos Estados Unidos. E aí vai ter o que? O surgimento do Vale do Silício, onde é encontrado o que? Grandes empresas aí renomadas, com tecnologia de ponta e realmente voltadas para a informática. Tudo bem? Então, são esses dois grandes cinturões que eu tenho nos Estados Unidos. Os cinturões aí, um cinturão voltado para a parte industrial, realmente da automobilística, ferroviária e da indústria têxtil, certo? Mais a leste do país, na parte norte aí, e a parte sul, mais a costa oeste aí, eu vou ter realmente indústrias voltadas para tecnologia de ponta, informática aí e para a área da química também, tá bom, meninos? E aí, o que acontece? Nós chegamos na parte do Canadá. O Canadá, devido à sua proximidade com os Estados Unidos aí, nessa divisa aí, acaba que ele tem uma economia, ele é considerado como uma economia espelhada. Ou seja, tudo que ocorreu nos Estados Unidos também ocorreu o que? No Canadá. Então é o que? É uma parte industrial espelhada, uma economia idêntica, certo? Então seu crescimento foi parecido com os Estados Unidos, o seu envolvimento com as indústrias automobilísticas, ferroviárias, tecnológicas, foi igual ao dos Estados Unidos. Ele realmente se espelhou nos Estados Unidos, tudo bem? E aí, meninos, o que acontece? Em 94, com a criação do NAFTA aí, esse tratado de livre comércio, o que ocorre? Acontece o seguinte, que realmente faz com que o Canadá tenha uma economia bastante parecida com os Estados Unidos, que tenha não só uma economia, mas uma industrialização e uma agropecuária parecida, semelhante com a dos Estados Unidos, porque o seu relacionamento com os Estados Unidos realmente foi muito forte. Então, com isso, fez com que tudo que foi feito nos Estados Unidos ocorresse mais igualmente no Canadá, fazendo com que tenha o quê? Uma economia espelhada, uma parecida com a outra. Tudo bem, meninos? Turminha, esse é o nosso conteúdo aí, finalizamos o módulo 8. Qualquer dúvida aí, na nossa live tô tirando elas, tá bom? Anotem elas aí para a nossa próxima aula. Beijos, beijos, até mais, turminha.